Esqueçam a comparação com outros concursos. Para nós na PRF não importa o que a Polícia Federal está cobrando, não importa o que a Polícia Penal está cobrando, não importa a estruturação de outros concursos. E aí, fala galera, tem uns 20 dias que eu não faço nenhum vídeo aqui pro canal, mas hoje eu decidi gravar aqui e mostrar pra vocês a live que o PRF José Roth ele fez lá no Instagram. Pra quem não sabe, eu já falei dele aqui no canal, ele é diretor executivo da PRF e ele abordou várias questões sobre o próximo concurso. Alguns pontos que ele abordou e que é muito interessante é que ele falou sobre a previsão de que haverá poucas alterações no próximo edital. Ele falou também da questão da exigência ou não de natação no próximo TAF do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Ele também chegou a contar que em alguns casos, já na parte final do concurso, na hora de apresentar os documentos para fazer a matrícula no curso de formação, alguns alunos foram reprovados, alguns candidatos, porque apresentaram informações falsas. Vocês vão ver aí no vídeo. Ele também falou sobre aquela avaliação complementar que acontece lá no curso de formação. Ele também falou sobre os principais fatores que eliminam lá na investigação social. Se você curtir o vídeo, já se inscreva aí no canal para receber as próximas notícias do concurso da PRF. Eu vou deixar aí na descrição o Instagram do PRF José Roth. Eu recomendo que vocês sigam ele lá, porque eu nunca vi um diretor, um gestor de nenhum órgão ser tão transparente assim nas informações relacionadas à instituição que ele representa. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar aí na descrição para vocês seguirem. Em relação ao estudo, quem ainda está querendo aí se planejando, se começa ou não a estudar para PRF, eu vou deixar na descrição os cursos que eu recomendo, do Gran Cursos e do Estratégia Concursos, que para mim são uma das duas empresas que disponibilizam o melhor material. Eu vou deixar aí na descrição, os cursos estão todos com desconto aí, eles estão com ótimas promoções devido à Black Friday. Você clica aí no link e é só digitar qual curso você está procurando. Então fica aí com o vídeo, assiste até o final, porque ele repassou muitas informações interessantes e importantíssimas sobre o concurso da PRF. Eu vou deixar as imagens aí com vocês. Eu queria começar falando com vocês que um concurso da PRF, um concurso desse porte, ele não é como uma prova de 100 metros rasos. Ele é como uma maratona. São meses e meses, anos de preparo e depois aproximadamente um ano, 14 meses, vai depender do nosso cronograma, de provas, de etapas, de fases sucessivas para que o candidato aprovado possa obter a nomeação lá na formatura do CFP. E para suportar com alto desempenho, para alcançar a vitória nessas fases, acho primordial que você tenha uma estratégia. E essa estratégia ela é individual, nem sempre a estratégia que se aplica para o Roth se aplica para o João, para a Maria e para outras pessoas, porque o principal ponto da estratégia envolve você fortalecer os pontos onde você tem mais dificuldade. Todo mundo tem ali as características e os pontos que tem mais condições de desempenhar em alta performance, e tem aqueles pontos que tem mais dificuldade. E o concurso é formado desses 9 conjuntos de fases, né, organizados em 2 etapas, justamente para que a gente possa selecionar o candidato que preenche requisitos mínimos em todos os aspectos. Então, vamos dizer assim que a gente busca selecionar o candidato que tenha maior perfil de desempenho em todos os aspectos para desempenhar bem depois a função de policial rodoviário federal. Se parece muito difícil, um ano de seleção e todas essas fases, mais difícil ainda é depois o desempenho da carreira, né? Que é a exigência de atuação num cenário adverso, com amplitude de competências, uma amplitude de temas para atuar. Então, sempre tem desafios diários aí para cumprir. Vamos falar um pouquinho dessa visão macro do concurso, tá? Organizado em nove temas, vamos dizer assim. O primeiro deles é a fase de provas, a prova objetiva e discursiva. Normalmente quem está se preparando para o concurso policial se preocupa muito com essa etapa, e tem que se preocupar, mas não só com ela. Porque depois que é dada, aberta a linha de largada, né, com a publicação do edital,
vem como primeira fase as provas. Você tem que estar preparado para responder as questões objetivas e realizar a prova discursiva, mas logo na sequência vem as outras etapas. E não dá tempo entre uma etapa e outra de se preparar. Então você tem que organizar a sua estratégia para se preparar para o concurso como um todo, e não apenas para a primeira fase, que é a prova objetiva e a prova discursiva. Tá, qual o elemento essencial para você que está se preparando para o concurso já há algum tempo, ou que vai começar a se preparar agora, conhecer para a prova objetiva e a prova discursiva? O edital. Então eu recebo um monte de perguntas de colegas aí que estão se preparando para o concurso, mas que nunca leram o edital do concurso PRF. Lá que você vai encontrar quais as disciplinas que são cobradas e quais são os conteúdos que são cobrados ali na prova. Então, para cada disciplina você tem um rol de conteúdos. Se o conteúdo não está listado, ele não pode ser cobrado, então você não precisa perder tempo com ele. O referencial que nós temos atualmente é o concurso de 2018, cujos dispositivos ainda permanecem bastante atuais. Então, é possível que você comece a sua preparação e vá se preparando com base no edital de 2018. Depois, quando sair o edital de 2020, vocês vão apenas comparar ali os conteúdos e complementar com aqueles conteúdos novos que eventualmente apareçam nesse novo edital. Segunda prova, a prova discursiva. Também vejo muitos candidatos não se prepararem para ela. E prova discursiva no final das contas, é treino. Então você tem que treinar fazendo várias provas, você tem que estar com a leitura em dia, tem que ter o domínio dos temas da modernidade aí, dos temas relacionados à PRF, das atualidades, vamos assim dizer, para que você tenha bagagem e consiga realizar as provas discursivas. Na sequência, a segunda etapa, ao longo da semana a gente vai falar mais um pouquinho de cada etapa em específico. Na sequência, na segunda fase, nós passamos para uma fase de avaliação de capacidade física, né? Então, percentual de reprovação muito alto. Recebo um monte de pergunta também que decorre da não leitura do edital. No edital de 2018 tem exatamente como é cada prova da avaliação física. Teremos pouquíssimos ajustes, muita dúvida sobre a presença ou não de natação. Só quando sair o novo edital saberemos, mas não acredito que haverá grandes mudanças, não acredito na inclusão de natação nesse momento. A elaboração dessas provas, de cada fase dessa, é feita com uma equipe especializada nossa, e no TAF, né, na aptidão física, é feito com a parceria das nossas estruturas de PBS, Princípios Básicos para a Saúde, que é uma disciplina que nós temos dentro da PRF. Então, olhem o edital de 2018, se preparem para ele, tem lá corrida, impulsão vertical, flexão de braço e assim vai, né? Então, olhando o edital, vocês vão ver o detalhe de cada uma dessas provas. Na sequência, após a aptidão física, nós temos, não necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? Nós temos a fase de entrega de documentação. Por incrível que pareça, nós temos candidatos eliminados porque não entregam documentação completa ou porque, na fase de apresentação dessas informações, apresentam informações inverídicas. Por que é importante a apresentação de documentação? Ela subsidia todas as fases, ela subsidia a avaliação de títulos, ela é utilizada para a investigação social. Então, a ausência de qualquer documento nessa fase ou a apresentação de informação inverídica nessa fase significa eliminação. E alguns candidatos por vezes menosprezam essa fase. Na sequência, uma outra fase para a gente falar é sobre a avaliação médica. A avaliação médica, ela vem nesse próximo edital um pouquinho mais à frente, uma vez que ela tem um forte impacto no custo do participante do concurso, né? Que tem que buscar os exames de saúde, etc., para apresentar. Então, faremos, como está prometido, uma live, eu e o Dr. José Rossi, que é PRF, só sobre avaliação de saúde, para a gente conversar aqui. Temos ainda, pessoal,
a parte de avaliação psicológica, que gera muita dúvida. A avaliação psicológica não é só o teste psicotécnico. O teste psicotécnico é um dos exames, dos métodos aplicados nessa fase, mas nós temos também a avaliação psicológica continuada, que é realizada durante todo o transcorrer do certame, inclusive durante o CFP. Por quê? Porque o candidato que a gente precisa selecionar para ser policial, ele precisa estar no gozo da sua integridade, capacidade física e também com um perfil psicoemocional adequado para o desempenho do cargo. Então esse candidato, ele passa por essas avaliações e se houver qualquer dissonância entre o perfil do candidato e o perfil profissiográfico traçado pela polícia, ele pode e será eliminado. O que nós precisamos compreender? Muitos candidatos ficam estudando e se preparando para o psicotécnico. Na prática, o que eu tenho dito é que não vale a pena e não gera resultado, porque na etapa da avaliação psicológica continuada, nós conseguimos identificar isso. E identificando isso, o candidato acaba eliminado, porque o que a gente busca saber é se o perfil do candidato é aderente, e não se o candidato está mapeando um perfil para parecer aderente. E os estudos e testes e preparação para o teste psicotécnico, ele acaba te preparando para enganar os testes. Só que agora nós temos também avaliação continuada para que isso não seja possível. Temos também uma fase que gera bastante preocupação dos candidatos, que é a investigação social. A investigação social busca identificar se o comportamento pregresso do candidato é aderente ao exercício de um cargo público desse porte. Então, checamos ali todos os antecedentes civis, criminais, checamos o histórico de vida pregressa de cada um dos candidatos. O que mais pega na investigação social? Fora as questões óbvias de candidatos que não tenham histórico de vida que permita, ingressar na PRF. O que mais pega para quem tem um histórico de vida adequado é que normalmente o pessoal fica preocupado em expor alguma situação na FIP e omite ou mente na ficha de investigação para a investigação social, na ficha de informações pessoais, FIP. E qualquer omissão ou ausência de informação ou falseamento da verdade na FIP, a sanção imediata é a eliminação do concurso. Então é prestar declaração falsa e aí você seria eliminado. Então não dá para achar que vai conseguir superar etapas do concurso falseando a verdade, né? E por fim, acho que passei por todos, não, temos mais duas ainda, a avaliação biopsicossocial, que é uma etapa para avaliar os candidatos que se declaram integrantes de alguma cota. E aí, vocês que estão no concurso já sabem bem como isso funciona. É exatamente a mesma lógica dos demais concursos na avaliação biopsicossocial. E, por fim, o curso de formação policial, que a previsão para o ano que vem é de 20 semanas, isso ainda está em planejamento. E vocês acompanharam aí o CFP 2020, o CFP 2019, é um período intenso de dedicação exclusiva e assim por diante, né? Então, esse papo de hoje, a pedido de vocês, era para trazer um global do concurso. Ao longo dessa semana vamos combinar assim, cada dia eu falo um pouquinho de uma fase específica. Então amanhã a gente vai falar das provas objetivas e subjetivas e avaliação de títulos. E assim por diante a gente vai falando todo dia de manhã no Papo com Café até sábado, onde a gente fecha essa etapa da análise do concurso e abrimos uma nova enquete para os temas da semana que vem, tá bom? Desejo aí uma boa semana a todos, muito estudo, a reflexão de que se é realmente esse cargo que vocês querem, se é esse concurso que vocês querem fazer, e se é esse, estudem começando pelo edital da PRF, esqueçam a comparação com outros concursos. Para nós na PRF não importa o que a Polícia Federal está cobrando, não importa o que a Polícia Penal está cobrando, não importa a estruturação de outros concursos. Nós desenhamos o edital e o concurso da PRF
para buscar selecionar o melhor profissional para a PRF. As outras instituições buscam selecionar o melhor perfil para suas carreiras. Bom, galera, foram essas as informações aí. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam. Se tem alguma informação interessante que vai ajudar vocês aí na preparação para esse próximo concurso, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também está estudando para PRF. Beleza, galera? Eu vejo vocês no próximo vídeo.